Draken, um dos maiores delinquentes do Japão, literalmente. O cara é sinistro, forte e descolado. Mas será que se ele se convertesse, o mesmo estaria em pecado por causa da tatuagem? Ó, rapaziada, de boa? Aqui quem fala é Romão e eu sou líder de cela. Eu tô passando aqui pra lembrar vocês de fazer aquele negocinho que todo homem e toda mulher faz. E na igreja? Não. Pinta Bob Good? Oxi, homem que pinta Bob Good? Na verdade, aquele negocinho que eu tô falando é deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o tema do vídeo. Voltando novamente à pergunta, Draken não estaria pecando se convertesse e tivesse tatuagem, mesmo se tatuagem fosse pecado. Mas por quê? Bom, a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos nova criatura. Ou seja, as coisas velhas se passaram. Logo, o que gerava condenação, hoje já não tem mais poder sobre você, pois pela sua fé em Cristo, você foi salvo. Mas e se o Draken fizesse uma tatuagem depois de virar crente? Daí seria pecado? Não. Na Bíblia não fala muito sobre tatuagem. Pra falar a verdade, não fala quase nada. Exceto em Levítico 19:28. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Em outras versões mais atuais falam explicitamente tatuagem. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Então pronto, tá vendo? Não pode fazer tatuagem. Se acalma, pequeno gafanhoto. Se for levar em conta esse versículo ao pé da letra, teremos também que levar outros versículos como lei. Como por exemplo, Levítico 19:27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a ponta das barbas. Ou Levítico 19:30. Guardem os meus sábados e referenciem o meu santuário. Tá vendo porque eu disse pra se acalmar? Imagina só levar todos esses textos como dogmas. Todo mundo estaria em pecado, não é verdade? Por isso é importante levar em conta que não vivemos mais debaixo dessas leis, mas sim debaixo da graça. Hoje não seguimos as leis do Velho Testamento do mesmo modo, pois Cristo veio para nos salvar. Mas voltando para Levítico, esse em si é para algo muito específico e tinha um contexto por trás. O contexto do versículo falava para não se tatuar ou se cortar por causa dos mortos. Afinal, era uma prática ritualística e religiosa pagã. Deus não queria que seu povo, que havia acabado de sair do Egito, se envolvesse com práticas que estavam diretamente ligadas a cultos pagãos, na qual adoravam antepassados que idolatravam outros deuses. Logo a gente vê que existe um contexto por trás desse versículo, logo vemos que existe uma diferenciação entre essas tatuagens e as tatuagens dos dias de hoje. Vale ressaltar também que algo criado por uma cultura pagã não torna tal coisa diretamente ligada à prática pecaminosa. Mas como assim? Pensa só, os cristãos que criam coisas boas? Óbvio que não. Mesmo só que paira nos crentes, também paira sobre os não crentes. Da mesma forma, existem criações boas de cristãos, existem criações boas de não cristãos. Ou seja, tá de boa ter tatuagem, Draken. Pera aí. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Se tivermos tatuagem, seria manchar o templo. E também tudo me é lícito, mas nem tudo me condena. Calma aí, meu amigo religioso. Lendo 1 Coríntios 6, vemos uma coisa muito interessante. No contexto, 1 Coríntios 6:12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Quando Paulo cita que tudo me é lícito, está em aspas, ou seja, era a fala da igreja de Coríntios. Mas Paulo continuou: mas nem tudo me convém. Volta para a igreja de Coríntios, eles dizem: tudo é permitido. E Paulo rebate: mas nada pode te dominar. Logo entendemos que esse versículo é usado de forma errada. É uma leitura errada que fazem de Coríntios. Paulo não diz que existem coisas que são permitidas, mas não convém ao cristão fazer. Mas diz que o que não convém é o pecado. Afinal, os coríntios queriam se entregar ao pecado e às suas paixões. E daí vem esse versículo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa seria a leitura certa de 1 Coríntios 6:12. Logo, não posso usar esse versículo para defender que tatuagem é pecado. Afinal, seria falácia. Mas em relação ao templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? De fato é o que somos. E lendo os versículos anteriores, vemos que manchar o templo trata de não se entregar aos prazeres mundanos, ou seja, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Aqui vemos que os dois versículos não podem ser usados como argumento para defender uma doutrina ou algo que nós não gostamos. Afinal, eles têm seu próprio contexto. Nosso amigo Draken então percebe que tá tudo certo. Tudo bem ele fazer uma tatuagem. Mas daí chega um irmão e diz: se você fizer isso, eu vou me escandalizar. Por muitas vezes desistimos de fazer certas coisas. Afinal, vamos se escandalizar. Mas será que entendemos realmente o que é se escandalizar? Paulo diz em 1 Coríntios 8:9 que tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo ter tropeço para os fracos. Isso quer dizer que não posso fazer uma tatuagem porque meu irmão vai discordar? Não, na verdade Paulo diz para tomarmos cuidado com nossa liberdade. Ou seja, eu vou fazer uma tatuagem porque acho isso correto, eu não venha levar meu irmão que tem dúvida junto para fazer. E se a consciência dele pode acusá-lo, vai gerar o pecado. Outro exemplo, se o Draken tá bebendo um vinho e chega um cara querendo beber também, ele acha que é pecado, aí sim eu seria uma pedra de tropeço. Afinal, o cara não era forte na fé que nem o Draken. E entendia que beber um pouco de vinho sem se embriagar é de boa. Agora que entendemos que escandalizar o irmão não tem a ver com discordância, vamos para algumas outras perguntas. Mas tatuagem é vaidade. A Bíblia condena a vaidade. Bom, o versículo que usam para argumentar isso é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Da mesma maneira, quero que as mulheres se vistam sem usar muita vaidade, com simplicidade e bom senso. Elas não deveriam se enfeitar com penteados exagerados, com ouro e nem pérolas, nem com vestidos caros. Porém, deveriam se enfeitar com boas ações. Aqui falam sobre exageros. É aquele que fala que tatuagem é vaidade, deveria considerar também cortar cabelo, fazer a barba, fazer a sobrancelha é vaidade também. Por exemplo, quando se arrumamos para sair ou para ir para a igreja, estamos sendo vaidosos? De forma alguma. Não é pecado fazer as coisas por estética. Se alguém considera que é, a pessoa deve viver seus trapos, né? Pelo amor de Deus. Mas talvez essa não seja a sua dúvida. Talvez sua dúvida seja essa: como essa tatuagem pode glorificar Deus? Bom, 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, quer
bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, podemos fazer tatuagens para glorificar Deus. Vai da sua motivação. Você quer fazer uma tatuagem por quê? Vamos analisar. Para ser rebeldes com seus pais? Se sim, é uma motivação errada. E tudo que tem uma motivação errada se torna pecado. Será que ele fez uma tatuagem na cabeça quando criança porque não tinha ninguém cuidando dele? Não tinha autoridade. Mas se você mora com seus pais e eles não aprovam, não faça. Se você acha que vai se arrepender futuramente ou seus gostos vão mudar, não faça. Mas se mesmo assim você quiser arriscar, pelo menos não faça em lugares de muita amostra. Tipo o seu rosto. Lembra que você não é trapper. Se você for fazer uma tatuagem, lembra que a sua águia agora, daqui a alguns anos, pode virar uma galinha. A sua borboleta pode virar uma largada. O seu leão pode virar um gato. Tatuagem também é caro. Se for de boa pra você, tranquilo. Não vai ser preso pra fazer tatu de graça, hein? Senão vira pecado. Toma cuidado pra não fazer nada religioso, pagão, que remeta a safadeza ou uso de entorpecentes. Fechou? Nada de explícito. E se você não gosta, não seja como fariseu e torne o não uso da tatuagem como regra de fé. Não é porque você não gosta que é errado. Cuidado com as regras da igreja também, que proíbem tatuagens sem base bíblica ou motivo aparente. Antes de fazer, fala com Deus. Afinal, é Ele quem cuida de nós e vai te direcionar a fazer ou não tatuagem. E liga no exemplo do Rodolfo Abrantes. Eu conto meu testemunho a respeito de tatu, porque eu já falei muita besteira a respeito disso, sabe? Eu confesso. Eu já joguei peso nos outros, eu já quis pregar pros outros uma medida que Deus pediu pra mim. Eu já fiz isso. Quantos aqui nunca fizeram isso? Eu já fiz, cara. Pregar pros outros, como seja um mandamento do Senhor, uma coisa que Ele mandou pra mim. Quando eu aceitei Jesus, foi num ambiente extremamente pentecostal. Extremamente pentecostal. As irmãzinhas do fogo. Todas tinham uma palavra de Deus pra minha vida. Todas, todas. Aí eu ia na igreja, aí, assim diz o Senhor. E aí a outra ligava, irmão, tava orando por você, Deus falou que... Eu falei, meu Deus, Deus fala. Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo, eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu tava no banheiro, cara, olhando no espelho. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Todo mês eu tava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu tava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão. Não é a minha. Cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu tava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou, que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele tá falando diretamente comigo. Ele tá falando que eu contei pra ele, Deus falou comigo. O que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Ô, mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, pra mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa, simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar meu coração pra ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Chega, pediu pra parar, parou. Sabe, tipo, tem coisa que ele pediu pra mim, tem coisa que ele pediu pra você. E o que ele pediu pra você, faça. Porque quando você fizer o que ele disse pra você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, pra obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Por amor, ele decidiu parar. Então, antes de fazermos ou tomarmos uma decisão, que venhamos primeiro falar com o pai que nos criou. Então, Draken não estaria em pecado se fizesse tatuagem antes ou depois de se converter. Mas e aí, o que você acha? É pecado? É de mau gosto? Tem mais dúvidas se algo é ou não pecado? Joga nos comentários. Lembrando que aqui embaixo tem um curso que vai te ensinar do zero ao avançado como se tornar um grande youtuber. Não é qualquer curso, é um curso com mentoria, um dos maiores caras do YouTube. O cara que tem mais de 3 canais no YouTube. YouTube Sem Mimimi, O Viajante, Brasileirinho, Preguiça Artificial, mais uma cambada de canal. Então, não perde essa oportunidade que tá na promoção, hein? Não quer comer uma avestruz? Segue o cara que prega a cruz.